A dor é um sintoma extremamente comum, né, na população e é um sinal de alerta. Então, a gente precisa, antes de mais nada, né, saber o que está acontecendo com o nosso corpo naquela região, se é uma coisa mais grave. Então, o diagnóstico é extremamente importante, até mesmo para a gente saber que tipo de tratamento podemos instituir, né? Mas por que tanta gente tem essa dor? Rony, se eu tiver que resumir, basicamente seria o estilo de vida. O estilo de vida da sociedade moderna, por exemplo, uma vida um pouco mais sedentária, Tá. falta de atividade física, faz com que então a musculatura fique menos fortalecida. Também no estilo de vida, você tem um erro muito grande em relação à orientação dietética, né? A gente sim. vai ter aí... né? Você vai ver o que vai acontecer ali. Mas, enfim, a gente come de uma forma não muito apropriada. Tá. Então, a gente engorda, aumenta o centro de gravidade, sobrecarrega as costas, né? Um outro fator, o nosso descanso. Muitas vezes, a gente não tem esse equilíbrio do descanso com o trabalho. Então, a gente trabalha muito, vai tarde, às vezes dorme e fica muito picotado, acorda quebrado, como se não tivesse dormido. E isso também influencia não só no aparecimento das dores, como também na sua cronicidade, ou seja, fica mais crônico a situação. Então, se eu tiver que resumir tudo isso, é o estilo de vida. E sabendo disso, basta a gente corrigir esse estilo de vida para prevenir ou tratar essas dores nas costas. Olha, essa coisa da postura, eu sei que é muito importante, porque eu vejo, por exemplo, o seguinte: minha mãe, quando eu era jovem, ela mandava eu andar com um livro na cabeça, para o livro não cair. Adiantou alguma coisa? Não sei. Olha, eu acho que adiantou, porque hoje a sociedade moderna está andando com o pescoço para baixo. Deus me livre, o negócio da tela, eu tenho pavor disso. Exatamente. Acho que você tem uma excelente ideia, viu, Rony? Acho que as pessoas, as crianças, hoje os adolescentes, deveriam andar com Um livro na cabeça. Minha mãe botava um livro na cabeça e não podia, né, derrubar nada. Eu estou vendo que tem um monte de coisa aqui na mesa. Né? Exato. Por exemplo, então, a postura, como você falou, Rony, é extremamente importante. Você tem que manter o nosso organismo, o nosso corpo como se fosse uma máquina, né? Então, ela precisa de uma posição adequada para a gente trabalhar. Certo. Então, por exemplo, uma leitura de um livro, né? Ou então, o trabalho no notebook, a gente sabe que a ergonomia, ou seja, a posição durante o nosso trabalho, ela é muito importante, porque a gente fica horas trabalhando. Então, essa posição durante o trabalho é muito importante. Por exemplo, eu manter o monitor na altura dos olhos, né? Um apoio para o cotovelo. Tudo isso previne o desenvolvimento, por exemplo, de tendinites, bursites e dores na coluna cervical e lombar. Então, a postura é extremamente importante. Existe tratamento para isso? Com certeza. Tratamentos a gente pode dividir em tratamentos farmacológicos, ou seja, eu posso usar medicamentos ou todo um estilo de vida que eu havia comentado. Então, por exemplo, a pessoa é um pouco mais sedentária, eu preciso orientar a atividade física. Uma simples caminhada, coisa barata, você pode fazer isso no parque. Sim. Né? Você pode, uma natação que absorve os impactos, pilates, RPG, muito bom para realmente você reestruturar a posição e a postura da coluna. Então, essa parte mais não medicamentoso, né? Se você já tem a dor muito forte, muitas vezes a gente precisa partir para medicações. Medicações tanto por boca, injetável, ou até mesmo um creme. Às vezes a pessoa não bota muita fé, mas hoje existe um grande número de pesquisas relativos a cremes, então tratamento tópico que a gente fala. A vantagem é que age mais no local e você produz menos efeitos colaterais. Isso quando a coisa está bem no comecinho, né?
Meu irmão, por exemplo, operou a coluna. Quando é que a cirurgia é necessária? Olha, a cirurgia, ela acaba sendo indicada em algumas situações. Primeiro, quando você tem uma dor intratável, você já fez vários tratamentos e não teve sucesso, então eu indico a cirurgia. Eu posso também indicar a cirurgia em situação mais grave. Como a gente está falando de uma dor na coluna, a coluna é o centro do organismo e que você tem toda a estrutura mais nobre, que é a medula espinal Sim. e os nervos. Então, a partir do momento que eu tiver algum problema na coluna, seja uma hérnia de disco, ou, por exemplo, uma luxação que esteja estrangulando ou apertando o nervo, e isso, como consequência, você começa a ter, além da dor, perda de força, né? Isso é uma indicação de cirurgia.